acompanha. Aqui em nossos estúdios, 4h25 agora, professor psicólogo Hudson Miranda, consultor, e a gente continua falando sobre o cenário político e também, né, além do cenário político, a gente fala também sobre a democracia. Professor, boa tarde, prazer tê-lo conosco. Boa tarde, Roberto, boa tarde a todos os ouvintes da Educadora AM, boa tarde a toda a sua equipe, é um prazer estar com vocês novamente para dar continuidade, né, ao terceiro programa que discute a democracia e o cenário político que nós estamos vivendo nessas eleições de 2010. Né? E dentro desse cenário, amanhã a gente vai estar discutindo também sobre um tema muito importante, né, a importância da religião na vida das pessoas. A gente vai fazer aqui uma pequena discussão, teremos a presença do padre Anderson Tremenzoli, Dom Lelis Lara, o Elcio Ferreira e também o professor Hudson Miranda, confirmando conosco a participação com a repórter Alessandra Taveira, que foi às ruas para saber a opinião de pessoas também sobre vários assuntos que nós vamos discutir amanhã aqui no nosso programa. Professor, o cenário político hoje, como é que o senhor está analisando esse momento agora de segundo turno? Olha, Roberto, nós já há 2 semanas estamos discutindo aí os paradoxos, as dificuldades, né, os conflitos que envolvem essa disputa deste ano. Né? Nós passamos aí mais uma semana ouvindo na mídia a discussão intensa sobre a questão do Tiririca. Né? Então foi uma coisa que predominou ainda. E eu acho que nós ainda está faltando, né, consistência para as nossas discussões em geral, né, relativos à política, às relações com o executivo e legislativo. Eu acho que falta a gente tocar na essência, como a gente vem discutindo já há 2 semanas. Eu acho que o problema não é o Tiririca, que inclusive não é ficha suja, né? Tem isso também, né? Não é ficha suja. Isso não foi levantado, né? Eu acho que nós nos discutimos o essencial, quer dizer, como é que 8 milhões, né, quase 9 milhões de cidadãos votam em mais de 200 indivíduos declaradamente ficha suja, ou com pendências judiciais, né, publicamente disponíveis, né, para serem consultadas. Então, acho que essa é a discussão. É uma das discussões fundamentais, entre outras que nós vamos falar durante o programa de hoje, embora o nosso tempo hoje seja um pouco mais reduzido, né? Mas eu acho que ficou pendente para a semana passada a gente entender, por exemplo, que não deu tempo da gente discutir, que eu acho que nós estamos numa discussão tão polarizada, que é uma discussão que acaba não sendo um debate que qualifica, acaba não sendo um debate que esclarece o cidadão e o eleitor e que não o lança num espaço de reflexão. Nós estamos convivendo com desqualificações quase que mútuas. Né? É claro que varia aí de intensidade para intensidade, circunstância para circunstância, mas a gente está vivendo um espaço de desqualificação. E eu acho que nós precisamos mudar um pouco essa ótica, né, porque ela não nos leva a lugar algum. Né? Se a gente observar, por exemplo, aqui nós não vamos fazer nenhuma defesa de nenhum dos lados envolvidos na campanha presidencial, mas se a gente fizer um retrospecto histórico, a gente vai perceber, por exemplo, que no governo de Sarney, né, que foi o primeiro da era da redemocratização, né, embora não tenha sido eleito pelo voto direto, foi pelo voto indireto, mas eu acho que trouxe contribuições importantes. Foi um governo de transição, né? Foi eleito o Tancredo Neves, na época houve aquela surpresa, né, com a doença dele, a seguida da morte, mas eu acho que o Sarney, que pegou aí uma boa batata quente nas mãos, teve serenidade para conduzir o processo de reestruturação da nova Constituição, a Constituição de 88, deixou como herança, né, as bases para uma nova legislação que rende frutos até hoje, né? Trouxe aí, também desenvolveu tentativas de domar a inflação, lembra da época do cruzado, dos fiscais do Sarney, plano, sai plano. Mas foram tentativas, né? E que eu acho que foram tentativas, inclusive, que promoveram condições para que a tentativa definitiva chegasse.
né? Porque outras perspectivas já tinham sido tentadas, então aí as pessoas não estavam inertes, os estudiosos, né, estavam atentos àquilo que estava sendo tentado e não estava funcionando, né? E a própria redemocratização, quer dizer, conduzir o país à primeira eleição direta, né? Eu acho que foi um papel muito importante no processo de transição, esse legado que o governo Sarney deixou. Depois veio o governo Collor, né, que tem aí todos os ataques possíveis, mas a gente não pode deixar de esquecer que ele não foi de tudo ruim. Ele trouxe também o primeiro alerta claro, definitivo, objetivo do nosso atraso, do quanto a gente estava atrás. Eu acho que ele errou na dose, obviamente, né? Quer dizer, ele escancarou as fronteiras, abriu, né, o mercado muito rapidamente e não deu tempo. Houve uma quebradeira muito intensa porque não houve tempo de amadurecimento do mercado e um processo de transição gradual que permitisse aí o desenvolvimento do país e a entrada da modernidade com mais serenidade. Mas, de qualquer maneira, foi o primeiro que teve coragem numa época que o país estava extremamente fechado, né? Inclusive toda a intelectualidade, a dita elite, que eu não gosto de usar esse nome, porque eu acho que a elite é um nome muito interessante e que diz respeito ao que há de melhor em cada coisa. E nós banalizamos a ideia de elite e esquecemos que, na verdade, eu acho que o que trava o país não são suas elites, quem dera, né? Eu acho que as elites representam o que há de melhor no país, e que tem muito a contribuir. Mas eu acho que trava o país são os feudos, a burguesia podre, que ainda resiste, né? E aí o que acontece? Mas ele deixou, e foi a época do Collor, foi a época que as sementes da globalização estavam se espalhando pelo mundo inteiro, os processos de qualidade total, de reengenharia, de transformação estavam muito intensos, né? Então acho que ele deixou, de maneira talvez inadequada, mas deixou o primeiro alerta importante e plantou uma primeira semente, embora envolto num grande vendaval, né, de abertura de mercado, de abertura de mentes também, que foi muito importante. Depois veio Itamar Franco, com a estabilidade econômica, com a colocação dos eixos, né, fundamentais. Eu acho que esse legado é importantíssimo e é do Itamar Franco. E depois veio o governo FHC, que trouxe algumas colaborações importantes, como, por exemplo, a consolidação da política econômica, a responsabilidade fiscal, né, que não existia, né, a semente para as ações sociais, o próprio genérico e as políticas contra a AIDS, que foi considerado um programa exemplar no mundo e é considerado até hoje, porque foi mantido, né, o acesso a determinados bens de consumo, que começou com a questão do telefone, que era uma fortuna, a regulamentação da área, né, a reestruturação da área e que serviu de base para outros bens de consumo e outros acessos de desenvolvimento, como, por exemplo, a ampliação de oferta na indústria automobilística, por exemplo, na indústria de computadores, né? Então, acho que foram mudanças importantes. E o governo Lula, obviamente, chega e consolida, dá continuidade, consolida as bases econômicas, mantém as bases econômicas, né? Mas traz um olhar social mais amplo, né? Traz a possibilidade de um reconhecimento internacional fenomenal para nós, muito importante, num momento importante, né? Além da manutenção da estabilidade econômica, melhora muito a questão da cultura. Hoje, se você observar os últimos 10 anos, a produção cultural nossa, né, em termos de filmografia, de documentários, de pontos de cultura, né, de estratégias de cultura com valor escasso, né, com recursos escassos, quer dizer, o Ministério da Cultura fez milagres, né? Também o fortalecimento da indústria naval foi extremamente importante, o olhar para o Nordeste. O Nordeste, hoje você acompanha o Nordeste como uma região que não é uma região pedinte, é uma região que produz, né, que tem autenticidade, que tem o que oferecer em termos culturais, em termos de indústria do turismo, em termos de comércio, em termos de valores empresariais, né, em termos de oportunidades, né, diminuir inclusive a imigração, né, para o Sudeste, em como era antes, né? Exatamente. Professor, vamos para o intervalo, 4h35, você vai continuar aí o seu raciocínio. Agora, eu vou trazer depois do intervalo também. Foi feito um quarto dos reeleitos no Congresso Nacional
estão respondendo processo no Superior Tribunal Federal. A gente fala disso também daqui a pouquinho. Okay. Rápido intervalo, programa Tarde é Nossa com o professor Hudson, volta em instantes. A tarde é nossa, Educadora 1010. AM, a tarde é nossa, Roberto Nogueira. Agora 4h37, vamos ter 8 minutos nesse bloco. Professor Hudson Miranda, a gente falava da continuidade dos governos e sempre o complemento de um governo para o outro. É justamente para as pessoas entenderem que aqui não se trata de defender nenhum nem outro, mas entender que um complementa o outro, né? E que as discussões em torno de desqualificar o outro, a gente perde tempo de compreender qual é o modelo efetivo que cada um pode oferecer para a gente, né? Então, acho que eu estava até complementando com o restante do olhar, né, em relação ao governo Lula, e o que a gente está fazendo aqui é um resumo do resumo, obviamente, em todos os governos, né, da redemocratização. Então, eu terminei no olhar para o Nordeste, a questão da expansão da rede federal de ensino, que foi muito importante, a melhoria no processo, nas condições de exportação, né, o acesso à universidade, né, se essa universidade precisa melhorar de qualidade, isso é outra história. É claro que o MEC precisa avançar muito, precisa se modernizar, precisa se desburocratizar, né, que é fundamental, precisa avançar nos seus quesitos, no seu processo de avaliação dos cursos das universidades, mas houve avanços extremamente importantes, né? A própria criação do SAMU na área de saúde, a questão da política antimanicomial, né? A diminuição da pobreza e o crescimento da classe média. Então, acho que são alguns dos aspectos que a gente precisa considerar. E entender que as eleições não terminam com o voto. O voto é um rito, ele é um ritual, né, simbólico importante, né, que permite a transição para outras etapas, outras possibilidades, né, que se permite manter ou trocar os agentes do Executivo e do Legislativo, né, mas, evidentemente, que a nossa ação política ela precisa permear o tempo inteiro, ela precisa estar presente o tempo inteiro, né, porque, evidentemente, que a nossa vida não para com as eleições. Ela começa uma outra etapa, e as pessoas precisam ter consciência disso, e agir protestando, agir participando, né, usando os mecanismos de acesso ao Legislativo, ao Executivo, acompanhando, né, estimulando a mídia, fazendo críticas, né, se organizando, para que as coisas tenham chance de melhorar, né? Existe muito a fazer ainda. Eu acho que os partidos políticos, em termos de legislação, também precisam avançar. Eu acho que eles precisam ser mais responsáveis, inclusive pelas escolhas e a abertura de possibilidades de candidaturas. Eu acho que a coisa está muito solta ainda, permitindo alguns abusos. Eu acho que isso está muito permissível, né? Está meio permissível, e eu acho que precisa... a legislação precisa avançar nesse sentido, por isso a reforma política é extremamente importante. Eu queria pegar um gancho nessa última fala aí, para falar sobre isso. Foi feito um levantamento pelo site Congresso em Foco, e esse levantamento ele está dizendo que em cada 4 parlamentares, professor, em cada 4 reeleitos, estão respondendo a processo do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, dos 320 congressistas que se reelegeram ou garantiram nas urnas o direito de trocar de casa legislativa, 76 são alvos de investigação do Superior Tribunal Federal. Juntos, eles acumulam 167 pendências judiciais. E ainda de acordo com o Congresso em Foco, há 120 inquéritos e 47 ações penais contra 71 deputados federais. 71 deputados federais e 5 senadores eleitos no dia 3 de outubro. Distrito Federal, por exemplo, e o Espírito Santo, não reelegeram parlamentares com processo. Então, Minas Gerais, 11 nomes, São Paulo, 10, são as bancadas com maior número de reeleitos com problemas no Supremo. O que aconteceu? O número de reeleitos com pendências pode ser ainda maior, porque outros 5 parlamentares processados vivem a expectativa de assumir o novo mandato.
E foi feita a divulgação, falamos do Ficha Suja, botou-se na internet para que as pessoas pudessem avaliar cada candidato e a sua história dentro do que ele fizera para o país, ou do que ele não fez. E, de repente, a gente se depara com esse um monte de gente que reeleito, que tinha problema e pendências judiciais. Roberto e caros ouvintes, não aconteceu nada que não pudesse ser previsto, né, de acordo com o cenário que nós temos hoje. Num cenário onde ainda é preciso ter um esforço muito grande para politizar a população, para informá-la, para dar acesso a ela, a esses números, essas informações antecipadamente, educá-la politicamente para a reflexão e não para a eleição, né? A eleição é um desdobramento, né, de toda essa educação que deve ser durante tempo integral, né? Eu acho que era de se esperar que essa possibilidade ocorresse, só para vocês terem uma ideia. Primeiro que a própria legislação foi mudada muito recentemente. Eu acredito que na próxima eleição, esse número já deve baixar drasticamente. Segundo, esperar que uma lei faça o seu papel de cidadão. A lei não impedia que você não votasse ou votasse. A lei, ela prevê, e aí vem um conflito, porque na última hora houve uma mudança do tempo do verbo, né, que todo mundo sabe disso, que foi publicado amplamente, né, e isso provocou uma discussão que está parada ainda no STF. Mas a gente não pode culpar o STF, né, que é o Supremo Tribunal Eleitoral, por esses arranjos. Esses arranjos ocorreu onde? No Legislativo. Sim. Por isso nós precisamos também estar atentos no acompanhar desse Legislativo, certo? Para que na próxima eleição a gente também possa fazer um crivo do que é um bom legislador. Porque o legislador, ele vota, né, ele constrói as leis e instrumentaliza todos os outros organismos governamentais, né, e toda a sociedade como um todo para agirem dentro dessa legislação. Um exemplo prático do nosso dia a dia, a própria lei seca. Né? Saiu agora a definição. A lei, por exemplo, ela não determina a obrigatoriedade que o sujeito abordado numa blitz, por exemplo, seja obrigado a fazer o teste do bafômetro. Uma vez que ele não tem esse teste do bafômetro, como é que o juiz pode, como é que a justiça pode fazer justiça? Pode realmente puni-lo. Ele não é obrigado pode, porque a a prova produzir. não existe. Ele não é obrigado a produzir provas contra ele mesmo? Pois é, Pelo mas menos é o que diz a legislação. Exato, mas existe um erro aí, não é? Esse erro precisa ser corrigido, porque ele não é obrigado a produzir provas contra si mesmo e, ao mesmo tempo, num processo de fiscalização, ele pode se recusar a cumprir um procedimento de fiscalização. Até mesmo porque se ele não deve, vou fazer, vai dar negativo. Quer dizer, ao mesmo tempo, quer dizer, se eu tenho uma carteira falsa, por exemplo, se eu colocar no mesmo patamar, né? Eu tenho uma carteira falsa, de habilitação falsa, e ao ser solicitada que eu apresente, eu não vou apresentar a carteira. Mas por que você não vai apresentar a carteira? Porque eu não posso produzir uma prova contra mim e a minha carteira é falsa? É o que diz, pelo menos é o que está... Você entendeu? Então, assim, gera um conflito desnecessário e isso vem da ordem de onde? Do Legislativo, porque o Judiciário e todos os outros organismos trabalham em função do que a lei prevê, do que a lei permite. E quem pode mudar a lei não é o Judiciário. Quem pode, o Judiciário é um intérprete, é o guardião, né, da lei, da execução da lei pronta. Agora, quem realmente pode mudar, transformar a lei, né, é o Legislativo. E quem pressiona o Legislativo é o cidadão. Né? Quer dizer, nós temos uma lei que está inócua, que pode não funcionar absolutamente, daqui a uns dias pode não funcionar em nada. Ok? Então, acho que isso mostra a qualidade que nós temos que ter, a seriedade dos nossos legisladores, que precisam ser pessoas que tenham um mínimo de cultura, condições, reflexão, visão social, né? Capacidade de articulação, visão em relação ao bem comum, né? E capacidade técnica,
né, para fazer as transformações que são necessárias. Ok, vamos para um rápido intervalo, a gente volta para o nosso último bloco, tem mais 8 minutos aqui, professor. E a gente vai faturar, daqui a pouquinho a gente volta com o professor e psicólogo Hudson Miranda. Até já. Educadora no coração do vale. Educadora. Agora 4h49. Professor Hudson Miranda, a gente dando sequência aqui a esse tema de discussão sobre vários candidatos reeleitos e que estão respondendo a processo na Justiça. Sim. Bem, eu queria terminar esse bloco, eu acho que nós temos muito a falar, não sei nem se vale a pena a gente conversar a respeito disso na semana que vem, se você tem espaço, alguma coisa nesse sentido, mas isso a gente conversa depois. Eu queria falar de uma coisa extremamente importante nesse processo todo, que acabou visível e que é importante a gente ter em mente, que é a censura, né? Nós tivemos um problema com a família Sarney em relação ao Estado de São Paulo, tivemos um problema nos meses passados, né, nas semanas anteriores à eleição, em relação ao governo de Santa Catarina, né, o então candidato ao governo, um dos candidatos que conseguiu na Justiça a proibição de divulgação de todos os resultados de boca de urna, de todos os institutos. Tivemos também um governador que proibiu a divulgação de 94 publicações, né? E recentemente a Maria Rita Kell, que é uma das psicanalistas mais importantes que o Brasil tem, uma psicanalista muito séria, que era colunista da Folha de São Paulo, né? Do Estadão, quer dizer, do Estado de São Paulo, ela perdeu a sua coluna por publicar uma coluna extremamente importante, reflexiva, sobre os dois pesos, né, sobre a campanha nas vésperas da eleição. Eu vou ler rapidamente o artigo para que vocês aí em casa façam as suas reflexões, né? O artigo começa da seguinte maneira: Maria Rita Kell, dois pesos. Este jornal teve uma atitude que considero digna. Explicitou aos leitores que apoia o candidato Serra na presente eleição. Fica assim mais honesta a discussão que se faz nas suas páginas. O debate eleitoral que nos conduzirá às urnas amanhã está acirrado. Eleitores se declaram exaustos e desiludidos com o vale-tudo que marcou a disputa para a presidência da República. As campanhas transformadas em espetáculo televisivo não convencem mais ninguém. Apesar disso, alguma coisa importante está em jogo este ano. Parece até que temos luta de classes no Brasil. Esta que muitos acreditam ter sido soterrada pelos últimos tijolos do Muro de Berlim. Na TV, a briga é maquiada, mas na internet o jogo é duro. Se o povão das chamadas classes D e E, os que vivem nos grotões perdidos do interior do Brasil, tivessem acesso à internet, talvez se revoltasse contra as inúmeras correntes de mensagens que desqualificam seus votos. O argumento já é familiar ao leitor. Os votos dos pobres a favor da continuidade das políticas sociais implementadas durante os 8 anos de governo Lula não valem tanto quanto os nossos. Não são expressão consciente da vontade política. Teriam sido comprados ao preço que parte da oposição chama de bolsa esmola. Uma dessas correntes chegou à minha caixa postal, vinda de diversos destinatários. Reproduzia a denúncia feita por uma prima, entre aspas, do autor, residente em Fortaleza. A denunciante, indignada com a indolência dos trabalhadores não qualificados de sua cidade, queixava-se de que ninguém mais queria ocupar a vaga de porteiro do prédio onde mora. Os candidatos naturais ao emprego preferiam viver na moleza, segundo ela, com o dinheiro do Bolsa Família. Ora essa, a que ponto chegamos? Não se fazem mais pés de chinelo como antigamente? Onde foram parar os verdadeiros humildes de quem o patronato cordial tanto gostava, capazes de trabalhar bem mais que as 8 horas regularmente por uma miséria? Sim,
porque é curioso que ninguém tenha questionado o valor do salário oferecido pelo condomínio da capital cearense. A troca de emprego pelo Bolsa Família só seria valiosa e vantajosa para os supostos espertalhões preguiçosos e aproveitadores se o salário oferecido fosse inconstitucional, mais baixo do que metade do mínimo. R$200 é o valor máximo a que chega a soma de todos os benefícios do governo para quem tem mais de 3 filhos, com a condição de mantê-los na escola. Outra denúncia indignada que ocorre pela internet é a de que as cidades do interior do Piauí, onde vivem os parentes da empregada de algum paulistano, todos os moradores vivem do dinheiro dos programas do governo. Se for verdade, é estarrecedor imaginar que vivem do que viviam antes disso. Passava-se fome na certa, como no assustador Garapa, filme de José Padilha. Passava-se fome todos os dias. Continuam pobres as famílias abaixo da classe C, que hoje recebem o Bolsa somada ao dinheirinho de alguma aposentadoria, só que agora comem. Alguns já conseguem até produzir e vender para outros que também começaram a comprar o que comer. O economista Paul Singer informa que nas cidades pequenas, essa pouca entrada de dinheiro tem um efeito surpreendente sobre a economia local. A Bolsa Família, acreditem se quiserem, proporciona as condições de consumo capazes de gerar empregos. O voto da turma da esmolinha, entre aspas, é político e revela consciência de classe recém-adquirida. O Brasil mudou nesse ponto, mas ao contrário do que pensam os indignados da internet, mudou para melhor. Se até pouco tempo alguns empregadores costumavam contratar por menos de um salário mínimo, pessoas sem alternativa de trabalho e sem consciência de seus direitos, hoje não é tão fácil encontrar quem aceite trabalhar nessas condições. Vale mais tentar a vida a partir do Bolsa Família, que apesar da modesta, reduziu de 12% para 4,8% a faixa da população em estado de pobreza extrema. Será que o leitor paulistano tem ideia de quanto é preciso ser pobre para sair dessa faixa por uma diferença de R$200? Quando o Estado começa a garantir alguns direitos mínimos à população, esta se politiza e passa a exigir que eles sejam cumpridos. Um amigo chamou esse efeito de acumulação primitiva de democracia. Mas parece que o voto dessa gente ainda desperta o argumento de que os brasileiros, como na inesquecível observação de Pelé, não estão preparados para votar. Nem todos, é claro. Depois do segundo turno de 2006, o sociólogo Hélio Jaguaribe escreveu que os 60% dos brasileiros que votaram em Lula teriam levado em conta apenas seus próprios interesses, enquanto os outros 40% de supostos eleitores instruídos pensavam nos interesses do país. Jaguaribe só não explicou como foi possível que o Brasil, dirigido pela elite instruída, que se preocupava com os interesses de todos, tenha chegado ao terceiro milênio, contando com 60% de sua população tão inculta a ponto de seu voto se desqualificado como pouco republicano. Agora que os mais pobres conseguiram levantar a cabeça acima da linha da mendicância e da dependência das relações de favor que sempre caracterizaram as políticas locais pelo interior do país, dizem que votar em causa própria não vale. Quando pela primeira vez os semi-cidadania conquistaram direitos mínimos que desejam preservar pela via democrática, parte dos cidadãos que as consideram classe A vem a público desqualificar a seriedade de seus votos. Pensem nisso, porque isso causou o afastamento da Maria Rita Kell do Estadão, mas ele nos leva a refletir sobre como a população em si está levando essa eleição a sério
e o quanto a mídia precisa avançar e quanto a burguesia, né, precisa se transformar para aceitar o fato de que o país tem o direito de mudar e de se transformar e a população tem o direito de opinar, seja ela de que estado for, de que local for, de que condição econômica for, de que qualificação escolar tiver. Ok, professor, obrigado pela participação. Até quarta-feira, se Deus quiser. Estamos em cima da hora ali. Janaína Oliveira está chegando com várias notícias. Agradecendo a você pelo carinho da audiência, agradecendo ao professor e psicólogo Hudson Miranda pela participação nesta quarta. Obrigado aí, Rodrigão, pela competência na mesa de som. Amanhã eu volto, se Deus quiser, 11h40, Jornal do Meio-Dia, 1h20, programa Tarde é Nós. Forte abraço, boa quarta e até amanhã. Você vai ficar aí com o radinho ligado. Amanhã eu vou estar aqui comunicando com você. Por quê? A tarde é nossa! Fui, vem aí Janaína Oliveira.